Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E eu começo o giro de notícias pela quarta turma. Uma empresa conseguiu na justiça se isentar do pagamento de multa por atraso no pagamento de verbas rescisórias a um soldador. O prazo de 10 dias previsto na CLT vencia no sábado e a empresa efetuou o pagamento na segunda-feira seguinte. Ao julgar o caso, o relator do recurso da empresa ao TST, ministro Alexandre Luiz Ramos, destacou que a orientação jurisprudencial 162 da SDI1 orienta que a multa não é devida quando o último dia do prazo para pagamento das verbas rescisórias recair em sábado, domingo ou feriado. Ainda, segundo o ministro, o parágrafo único do artigo 775 da CLT prevê que os prazos que vencerem em sábado, domingo ou feriado terminarão no primeiro dia útil seguinte. E a quinta turma manteve a dispensa sem justa causa de um mecânico da Samarco que alegava ter sido dispensado de forma discriminatória por sofrer de psoríase e depressão. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, julgou o caso de um mecânico da Samarco Mineração que, após mais de 20 anos trabalhando na empresa, foi demitido sem justa causa. Ele alegou que a dispensa foi discriminatória e ocorreu depois de ser diagnosticado com psoríase, uma doença de pele que provoca manchas vermelhas. O ex-empregado também declarou ter depressão, desencadeada por causa da psoríase. De acordo com o regional, um perito oficial confirmou as enfermidades, mas elas estavam sob controle e não tiravam a aptidão do ex-empregado para o trabalho. Diante do laudo médico que certificava a condição para trabalhar, o TRT entendeu que a dispensa foi discriminatória e determinou a reintegração do profissional ao emprego com base na súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho. Pela súmula, presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Nesses casos, o ato da demissão é inválido e o empregado tem direito à reintegração no emprego. O TRT observou também que a Samarco não teria apontado o motivo que a levou a romper o contrato e, por fim, condenou a empresa a reintegrar o mecânico ao emprego. A mineradora questionou a decisão no TST. Aqui no tribunal, a quinta turma analisou o argumento da Samarco de que psoríase e depressão não são doenças graves. Nesse sentido, não caberia a aplicação da súmula 443 do TST, que determina a reintegração do profissional ao emprego. A mineradora também afirmou que a dispensa sem justa causa é um direito potestativo do empregador, ou seja, depende da vontade apenas de uma das partes. Além disso, alegou que o mecânico teria que comprovar, por meio de prova testemunhal ou documental, que a demissão teria sido discriminatória. O relator, ministro Breno Medeiros, avaliou que a psoríase não é uma doença grave. Quanto à depressão, alertou que é uma doença grave e de difícil diagnóstico. Porém, no caso do mecânico, não foi possível identificar o nível da depressão e salientou que caberia ao empregado comprovar os fatos de discriminação. O ministro Douglas Alencar Rodrigues, que havia pedido vista regimental, votou com o relator. No caso presente, como pontuou o relator, as premissas fáticas afastam qualquer tipo de configuração de estigma, de preconceito, até mesmo em razão das singularidades dos eventos que acometeram o trabalhador. Estou acompanhando o eminente relator. A quinta turma foi unânime ao negar o pedido de reintegração. E a segunda turma condenou o Colégio Dom Bosco de Curitiba, no Paraná, e outras escolas do grupo por manter vídeos na internet com imagem de professora demitida. Os ministros da segunda turma do TST entenderam que o uso comercial da imagem da professora sem autorização após a rescisão do contrato é motivo de indenização por dano moral. Vídeos da professora corrigindo provas foram mantidos no canal da instituição no YouTube, mesmo após o desligamento dela da empresa. Em defesa, a escola argumentou que a professora não pediu a remoção das imagens. Em segundo grau, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná havia considerado que o uso dos vídeos não representava qualquer espécie de abalo à moral ou à honra e não haveria motivo para reparação.
Mas no recurso de revista apresentado ao TST, a professora alegou que a exibição dos vídeos, mesmo um ano após a saída dela da escola, tinha nítido cunho comercial, com o objetivo de atrair novos alunos. A relatora do caso, ministra Maria Helena Mallmann, entendeu haver vinculação entre a imagem da professora e o objetivo de atrair estudantes. A relatora explicou que, com base na Constituição da República, a imagem é direito de personalidade autônomo. De acordo com o artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de violação. Assim, a ministra entendeu que o dever de reparação decorrente da exploração comercial não autorizada independe da prova de prejuízo. O entendimento segue jurisprudência do TST. Por unanimidade, a turma determinou o pagamento de reparação moral no valor de R$50 mil. O Giro de Notícias segue agora para a sexta turma. Uma importadora no Brasil que contratou um engenheiro para trabalhar nos Estados Unidos vai ter que pagar para ele as diferenças relativas aos depósitos do FGTS. De acordo com o profissional, os valores depositados na conta do FGTS durante o tempo em que havia ficado fora do país foram calculados com base no salário da contratação no Brasil e não no que efetivamente havia recebido em dólares. O TRT, na capital paulista, havia absolvido a importadora por entender que o empregado não teria comprovado os valores que tinha direito a receber. Mas, para a relatora do caso no TST, ministra Kátia Magalhães Arruda, a súmula 461 da Corte Superior orienta que é do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS. Para a ministra, a empresa é responsável por provar que fez os depósitos de forma correta, mediante a apresentação das guias, e não o empregado. Quer ficar por dentro das principais notícias e eventos do TST? Então siga o perfil do Tribunal no Instagram. Diariamente são publicados fotos e vídeos com o dia a dia na Corte. Também são realizados sorteios de livros e muito mais. O endereço é @TSTJus.